Bom dia. Hoje são 8 de junho de 2014, domingo. Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua e crua. Deuses não existem. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. O homem cria seres fictícios, seres imaginários, deuses, lobisomem, saci-pererê, boitatá, curupira, bicho-papão, Papai Noel e outros. E o homem coloca nesses seres criados pelo cérebro humano, coloca neles a sua personalidade, o seu caráter, as suas características físicas. É por isso que sociedades patriarcais criam deuses, sociedades matriarcais criam deusas, sociedades nômades criam deuses nômades, sociedades violentas criam deuses violentos e assim por diante. Portanto, deuses são produtos da imaginação humana. O cérebro humano cria os mais variados tipos de deuses. Tanto é verdade que hoje, ano 2014, temos no planeta Terra, no mínimo, 1000 deuses e, no mínimo, 10.000 religiões. Portanto, o homem é o criador dos deuses, a sua imagem e semelhança. Quando a humanidade entender isso, que o homem é que cria deuses, a sua imagem e semelhança, as religiões não existirão mais e os deuses não serão mais adorados. E quando a humanidade vai entender isso? Jamais. Jamais a humanidade vai entender esse processo. Seria exigir muito da humanidade. Pois bem, vamos aqui a mais um vídeo sobre religião, e o segundo vídeo da série é E Deus castigou o homem. Já mostrei aqui o primeiro vídeo, né? E vamos aqui à passagem bíblica. O relato aqui lendário que está em Gênesis, né? Como mostrei no primeiro vídeo. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, temos: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Muito bem, eis aqui um dos relatos lendários da criação de todas as coisas e do homem pelo Deus Javé. O Deus Javé é um Deus aqui inventado por um povo. O povo hebreu inventou o Deus Javé. E aqui o Deus Javé, na lenda bíblica, está aqui empregando a Adão um castigo, né? Uma punição, pelo fato de o Adão ter desobedecido a ordem do Deus Javé, aqui na lenda bíblica. E aqui o Deus Javé está colocando o trabalho como uma punição para o homem, e aí para todos os homens. Aqui, em fadigas, aqui ó, o trabalho visto como uma forma de punição. Mostrei aqui o erro, né, no primeiro vídeo. Em fadigas obterás dela, ou seja, da terra, o sustento durante os dias da tua vida. Muito bem, eu expliquei aqui no primeiro vídeo porque o escriba colocou o que está aqui em Gênesis, né? Porque o escriba colocou aqui o trabalho como punição apenas para o homem e não para a mulher.
o trabalho. Por quê? É o que eu digo sempre. Para entender a Bíblia, é necessário que a pessoa conheça profundamente a história do povo hebreu, a história dessa sociedade aqui hebraica. É preciso que a pessoa leia, aí a pessoa vai entender o que é a Bíblia. A Bíblia não é nada daquilo que os líderes religiosos dizem aí nas igrejas. Nada. Nada. A Bíblia foi escrita em um tempo muito antigo. 4.000 anos aí. Né? Ao longo de 4.000 anos. A Bíblia, o Velho Testamento. Foi escrita também em um local, em um lugar. E aqui, na terra da Bíblia, né? Ali, começando a saga aqui, lendária, na cidadezinha de Ur, hoje o Iraque. Então aí temos a Palestina, né? Por ali. Então foi nessa terra que isso aqui foi escrito. Durante aí, há mais de 4.000 anos, né? Pois bem, ora, é preciso que a pessoa entenda os costumes dessa civilização aqui. Porque o que está escrito aqui, essas bobagens, são produtos dos costumes daquele povo. Então é assim que se deve entender a Bíblia, porque assim é a verdade. Ora, isso aqui, como já disse, é uma tremenda besteira colocar aqui o trabalho como forma de punição. Aqui a Adão e, por extensão, a todos os homens. Aqui, o escriba que escreveu o que está aqui, que nada tem a ver com Moisés, o escriba que escreveu o que está aqui, ele apenas colocou aqui o reflexo de sua sociedade. Como sua sociedade entendia o trabalho, entendia o homem, entendia a mulher e assim por diante. Tudo que está aqui é reflexo de uma época atrasada, de uma época arcaica. E aqui está a infantilidade. O trabalho aqui foi colocado ao homem, Adão, e por extensão a todos os homens, porque na civilização hebraica, quando isso aqui foi escrito, lá o trabalho era apenas reservado ao macho, ao homem. A mulher, a vida da mulher na sociedade hebraica se restringia a ficar em casa, cuidando dos filhos, sendo governada pelo marido, porque o marido mandava naquela mulher, e ela passava sempre ali, todos os anos, parindo. Então a função da mulher, na civilização hebraica, era ali uma função de inferioridade em relação ao homem. Ela se restringia apenas a ficar em casa, cuidando dos filhos, obedecendo ao marido e parindo. Era esse o papel da mulher nessa civilização aqui. É por isso que está escrito aquela besteira, né? Estão escritas, melhor dizendo, aquelas besteiras de castigos sobre a mulher que eu mostrei aqui. Pois bem, então o escriba colocou aqui a punição do Deus Javé, o trabalho apenas dirigida ao macho, a Adão, aos homens, porque as mulheres não trabalhavam naquela época. Se esse escriba aqui estivesse no Brasil hoje, ano 2014, ele iria escrever aqui, em seu relato, que o Deus Javé havia castigado não só o homem, como também a mulher, aqui em relação ao trabalho. Ele iria colocar assim, o trabalho como forma de punição para o homem e para a mulher, aqui no Brasil. Por quê? Porque na nossa sociedade, tanto a mulher quanto o homem trabalham. Então o escriba escreveu aqui, o Deus Javé colocando o trabalho como um castigo para o homem, porque só o homem trabalhava nessa época aqui. A mulher não trabalhava, ficava apenas em casa. É por isso que o escriba colocou isso aqui. Deus algum, entidade sobrenatural alguma, existe aqui que puniu homem algum? Tudo isso é lenda da Bíblia. É a pura verdade. Pois bem, vamos mostrar agora mais erros que estão aqui. Coloquei aqui no quadro
assim, para ficar bem fácil, ó, erros da lenda, desta lenda aqui. Eu estou apenas tratando do versículo 17, capítulo 3 de Gênesis. Então aqui estão os erros que estão embutidos aqui. O primeiro erro, o trabalho visto como punição. Aqui, na lenda bíblica, o trabalho é visto como forma de punição, não é? Aqui, ó, em fadigas, ou seja, trabalhando, o homem trabalhando, obterá o sustento de sua vida. Veja aí, ó, em fadigas, ou seja, trabalhando, né? O homem vai ficar muito cansado, estressado, e isso é uma punição divina. Veja que infantilidade, veja que ingenuidade. Pois bem, o trabalho visto como punição, aqui na lenda da Bíblia. Erro grave. O segundo erro, a punição aqui, ou seja, o trabalho, a punição aplicada também a pessoas que não cometeram o ato infracional. É outra injustiça que aqui está, outro erro, na lenda bíblica. E o terceiro erro, a punição falha. A punição aqui, que o Deus Javé empregou ao homem, Adão, e por extensão a todos os homens, a punição aqui chamada trabalho, ela aqui falha. Ela aqui está completamente aqui sem a sua eficácia, que eu vou explicar. Ó, a punição falha que perde sua eficácia. Então vamos aqui rapidamente ao primeiro item, ao primeiro erro aqui da lenda. O trabalho visto como punição. Ora, como já expliquei aqui, no tempo em que isto aqui foi escrito na civilização hebraica, há 4.000 anos aí, numa região atrasadíssima e cheia de violência, nessa época aqui, o trabalho não tinha a função dele social, como hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo. É por isso que o trabalho aqui era visto como forma de punição. Porque o trabalho aqui era um trabalho não assalariado, era um trabalho aqui escravocrata, escravidão aqui era demais, trabalho forçado, trabalho não pago, não havia aqui horas de trabalho, não havia aqui livro algum, lei alguma de proteção ao exercício de uma profissão. Então o trabalho aqui era visto realmente como uma desgraça. Não havia segurança alguma, não havia fundo de garantia por tempo de serviço, não havia férias, não havia 1/3 das férias, não havia aqui o 13º salário, né? Não havia aqui o PIS, e assim por diante. Então, nesta época aqui, o trabalho era visto como forma de punição. É por isso que essa bobagem está aqui. Como se isso aqui valesse para dias futuros, para civilizações evoluídas, correto? Então é por isso que o trabalho é visto como forma de punição, porque aqui era um trabalho quase e em muitas vezes escravocrata. Havia escravidão aqui, trabalho forçado e não remunerado. Só que hoje é diferente. O mundo, como qualquer coisa, evolui. Até doença evolui. Até doença evolui. E aqui o mundo evoluiu. Então o trabalho hoje, aqui no Brasil, por exemplo, não é visto como forma de punição. Ao contrário, o trabalho é uma coisa maravilhosa. Aqui na nossa civilização, aqui no Brasil, ano 2014, o trabalho é uma coisa maravilhosa. As pessoas querem trabalhar. Essa é a grande verdade. O trabalho hoje é uma fonte de enriquecimento para o homem e para a mulher, não é? As pessoas querendo trabalhar, a oferta de trabalho aqui é pequena, é escassa, né? E a demanda, a procura é grande. Muita gente aí está desempregada, mas gostaria de estar trabalhando, porque o trabalho não é uma punição, nessa visão negativa da Bíblia. Não é uma punição, é sim uma fonte de engrandecimento do ser humano. As pessoas aí, a gente vê, se submetem a concursos públicos, né? Bastante concorridos, não é isso?
as pessoas ali estudando dia a dia para serem aprovadas aí em concursos públicos. Para quê? Para trabalhar. Então, as pessoas procuram o trabalho como uma fonte de enriquecimento e não como punição. Que se fosse punição, ninguém iria fazer concurso aí para conseguir um trabalho. Todo mundo fugiria do trabalho. Ao contrário, as pessoas procuram o trabalho, porque o trabalho não é punição alguma. É uma fonte de enriquecimento, né, cultural para as pessoas. Por meio do trabalho, as pessoas recebem ali o seu salário, né, seja pouco ou não, mas recebem o seu salário. Por meio do trabalho, as pessoas se interagem com outras pessoas, né? Aumenta ali o ciclo de amizade. Por meio do trabalho, a pessoa vai adquirindo bens patrimoniais, né? Vai aumentando o seu patrimônio. Por meio do trabalho, as pessoas aí têm até mesmo planos de saúde, não é? Planos de saúde. Por meio do trabalho, a pessoa sai um pouco de casa, ali entre quatro paredes, que ninguém aguenta ficar, né? Por meio do trabalho, você tem ali hoje o trabalho regulado, horas trabalhadas, né? Que não prejudiquem a saúde do empregado. Trabalha 6 horas, trabalha 8 horas, né? Diárias, com direito a descanso semanal, né? Sábado, domingo, com direito a férias, né? Um terço das férias, um terço do seu salário durante o gozo nas férias, o 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço, o PIS, né? Tudo isso é consequência do trabalho. O trabalho é uma coisa maravilhosa e não uma punição. Isso aqui é coisa retrógrada, quando o trabalho era uma punição. É por isso que essa bobagem está escrita aqui na Bíblia. Pois bem, então vamos aqui ao segundo erro. A punição, ou seja, o trabalho, entre aspas, punição, né? Porque trabalho não é punição. A punição aplicada também a pessoas que não cometeram o ato infracional. Eis aqui outro absurdo que está na Bíblia. Outra infantilidade, outra ingenuidade. Ora, aqui no relato lendário da Bíblia, quando Deus Javé aqui diz ao Adão, né, que está aplicando uma pena a ele, o trabalho, né, porque o Adão desobedeceu à ordem do Deus Javé. Ora, aqui, a injustiça que a gente vê aqui é a punição, porque no tempo da Bíblia, nessa época aqui, não havia praticamente a força do direito, mas sim o direito da força. Aqui vigorava a violência, a injustiça. Ora, uma punição aqui dada ao Adão, na lenda bíblica, vamos pegar aqui o Adão, que é um personagem fictício, criado pelo homem. Adão nunca existiu. Então você pega aqui o Adão, a punição que Deus Javé dá a ele é o trabalho, né? Pois bem, ora, se o Adão desobedeceu a ordem aqui do Deus Javé, apenas o Adão teria que pagar por isso, e não outros homens. Apenas o Adão teria que pagar por esse crime aqui, por essa infração. Isso é justiça. Apenas a pessoa que comete o crime é que deve responder por esse crime. Aqui não. O Deus Javé aplica a punição, trabalho, entre aspas, né, punição, ao Adão, e estende essa punição a todos os homens que surgirão no porvir, no futuro. Isso aqui é uma tremenda injustiça. E por que é injustiça? Porque no tempo da Bíblia, a pena passava da pessoa do delinquente. Hoje não. Aqui no Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil garante que a pena não pode passar da pessoa do delinquente, não pode passar da pessoa do criminoso. Se um pai de família, hoje, aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, se um pai de família comete um homicídio, apenas o pai de família cometeu o homicídio, o filho dele, coitado, não pode pegar a pena de prisão aqui no Brasil. Não pode, porque o filho dele não participou do crime. Então é injustiça condenar o filho deste homem também por homicídio, apenas porque seu pai
cometeu um crime. Ora, quem comete um crime é que deve responder por ele. Aqui não. Aqui o Deus Javé aplica uma punição a Adão e estende essa punição aos homens que ainda surgirão, a todos os homens. Isso é uma tremenda injustiça. Mas isso é comum, porque foi no tempo da Bíblia. A pena aqui passava da pessoa do delinquente. Até os animais irracionais, aqui de uma pessoa, eram mortos por causa da ação de um homem. Veja a ignorância que está aqui na civilização hebraica. Essa é a verdade. Isso ninguém diz nas igrejas, porque se disserem, as igrejas vão falir. Muito bem. Então aqui veja a injustiça, né? Porque a pena passava da pessoa, do delinquente. Uma tremenda injustiça. Muito bem. E o último erro aqui. A punição, entre aspas, né? O trabalho, a punição falha, que perde sua eficácia. Aqui está. Ora, veja aqui outra besteira. O Deus Javé aplica ao Adão aqui a punição, né? O trabalho. Muito bem. Ora, e o Deus Javé diz aqui que todo homem terá que trabalhar. Terá que, por meio de fadigas, obter o seu sustento. Obter aquelas coisas imprescindíveis à sua subsistência, não é? Muito bem. Ora, se você analisar bem, a besteira que está aqui. A ordem é essa, veja bem a ordem. O Deus Javé está dizendo que Adão terá que trabalhar para se sustentar. E assim todos os homens terão que trabalhar para se sustentarem, por causa do erro do Adão. Ora, só que isso não é verdade. Vemos aqui na sociedade brasileira, por exemplo, né, várias pessoas que nunca trabalharam e que nunca vão trabalhar e que estão aí milionárias, sem trabalhar. Não é verdade? Ora, existem famílias aí milionárias, né? Famílias milionárias que geram filhos, e esses filhos nunca vão trabalhar, nunca trabalham, porque eles vão herdar a riqueza dos pais, dos avós, das avós. Não é assim? Um cara que nasce numa família muito rica, aqui no Brasil, por exemplo, muitos aí, e eu até conheço aqui em Fortaleza, lá em Brasília, conheci várias pessoas milionárias e jovens que nunca trabalharam e que herdaram do pai toda a riqueza. Ou seja, vão ter uma vida maravilhosa, não em relação ao seu trabalho, mas em relação ao trabalho de seus pais, de seus avós. Então esses caras aí nunca trabalharam e são ricos. Ou seja, eles aqui se livraram da fadiga do trabalho. Enriqueceram-se sem trabalhar. Uma pessoa aí pobre, que nunca trabalhou na vida, joga aí na Mega Sena e ganha 80 milhões de reais, ganha 20 milhões de reais. Ora, quem ganha 20 milhões de reais, que nunca trabalhou, e joga na Mega Sena, uma aposta e ganha, como a gente vê por aí, esse cara nunca trabalhou na vida. E nunca vai trabalhar porque ele ganhou 20 milhões de reais. Ele tem uma vida aí garantida durante toda a sua existência, ou uma vida boa garantida durante toda a sua existência. Então, essa pessoa aí não vai trabalhar, não vai entrar em fadigas para obter o pão de cada dia. Então você vê que a punição aqui do Deus Javé ao homem Adão, e por injustiça estendida a todos os homens, machos, é uma punição também falha, que não atinge todos os homens. Aqui o Deus Javé está dizendo que essa punição vai atingir o Adão e vai atingir todos os homens, todos os machos. Só que não atinge. Da mesma forma, expliquei aqui em relação à mulher, não é? Quando Deus Javé diz que as mulheres terão partos com dores. Ora, existem mulheres aí que não vão passar por essa punição, né? E mulheres que são inférteis, que não podem ter filhos, não vão passar por essa dor, porque não terão aí um parto, são inférteis. E mulheres também que se submetem ao parto cesáreo, a cesariana. Durante o parto cesáreo, a mulher recebe uma anestesia local ali, né, peridural, e por meio dessa anestesia, a mulher durante o parto não sente dor alguma. Então,
mulheres escaparam aqui da punição divina. O que eu estou mostrando aqui é a pura verdade, que a Bíblia é um livro cheio de ilusões, cheio de erros, de superstições, de fantasias. Isso de Gênesis ao Apocalipse. Se fôssemos tirar as lendas, os mitos, as fantasias, as superstições, os erros, as contradições que estão na Bíblia, pouca coisa restaria. Talvez aí, por meus modestos cálculos, sobrariam apenas as 2 capas da Bíblia. Eu digo isso com responsabilidade, eu digo isso com a verdade e com seriedade. Tudo que está aqui é lenda e muitas infantilidades, muitas ingenuidades. Aqui é a verdade. Isso não é propagado, como já disse, nas igrejas, porque se o for, acabarão as igrejas, acabar-se-ão, melhor dizendo, acabar-se-ão as igrejas, né? Irão à falência. E isso aqui é a pura verdade. Nas igrejas, apenas fantasias. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado aí pela atenção.